As últimas 2 semanas foram bem movimentadas para quem tem pacotes vindos do NPM dentro do seu ecossistema. Nós vimos alguns ataques de supply chain acontecendo em bibliotecas muito populares, com milhões de downloads sendo feitos e todo mundo saiu correndo para ver o que estava acontecendo e se isso afetaria o seu ecossistema ou não. No vídeo de hoje nós vamos entender um pouco, não especificamente sobre os ataques, mas por que isso acontece e o que a gente tem que fazer como profissional de AppSec dentro do nosso ecossistema para sofrer cada vez menos, porque esses ataques vão acontecer cada vez mais. E aí, champs, beleza? Eu sou o Ben-Yuri e este é o Guia de AppSec, onde nós compartilhamos conhecimento sobre segurança no desenvolvimento de software. E você deve ter visto que teve 1 milhão de pessoas muito importantes falando sobre os ataques de supply chain que a gente teve no ecossistema do NPM, inclusive algo que foi um tanto quanto interessante, que teve a parte do Worm, né? Onde um pacote ele era comprometido, ele procurava por credenciais do NPM na máquina do host afetado, e daí ele se duplicava e assim por diante. Foi muito interessante, né? E hoje tem muitas pessoas que já comentaram sobre os ataques que existiram, como eles fizeram, o que eles fizeram, quais foram as bibliotecas que foram afetadas. Você já deve ter visto tudo isso, né? E é justamente por isso que hoje o nosso objetivo não é bem falar dos pacotes e dos ataques em específico, tá? Porque já tem bastante gente importante dentro da área que comentou e falou sobre isso. Quais eram os pacotes, quais foram as ações afetadas, o que você tem que fazer e assim por diante, tá? Tem bastante documentação na internet, tem bastante link para isso. Vou deixar todos que eu conheço, que eu recomendo aqui na descrição desse vídeo. Mas hoje a ideia é a gente falar um pouco mais abrangente, né? Porque, primeiro de tudo, esse ataque não é novo, tá? Tudo que aconteceu não é novo. A única questão é aonde que o ataque foi afetado, que tomou uma dimensão muito grande, né? Desde que bibliotecas existem, esses ataques existem, tá? E esses ataques eles têm distintas origens. Por quê? Ele pode vir, por exemplo, você foi digitar um npm install e digitou o nome da biblioteca errada, typosquat, né? Que daí você acaba baixando uma biblioteca maliciosa no lugar da real, porque você tinha um nomezinho só que confundia o nome da biblioteca real com a maliciosa, né? Hoje, com IA gerando código, ela também gera a recomendação de packages, né? E existe alucinação nisso. Então, ela pode recomendar um pacote que não existe. E um pacote que não existe, o criminoso vai lá e cria um pacote com esse nome. Uma vez que 15 a 20% das alucinações relacionadas a pacotes que é recomendado por IA são reincidentes, ou seja, ele vai recomendar um pacote que não existe para um desenvolvedor e ele tem 15 a 20% de chance de recomendar o mesmo pacote não existente para outro desenvolvedor, tá? Mas aqui o que a gente está falando é comprometimento de pacotes, pacotes maliciosos, né? Comprometer um pacote que ele se tornou malicioso e a partir daí fez o spread dentro do ecossistema de desenvolvimento da empresa. Vamos focar nisso. Essa é a problemática, que é o que tem afetado tudo. Então a gente vai falar sobre o que é esse ataque, como ele funciona. Depois a gente vai ver quais são os principais cenários nossos, aonde a gente pode ser afetado, né? Como que a gente é afetado, por que a gente é afetado e até onde vai o impacto caso a gente venha ter esse problema dentro das características do nosso ambiente. Depois vamos falar um pouco sobre as mitigações, né? Como a gente vai ter falado das root causes, como a gente pode falar o que a gente precisa fazer para reduzir esse risco dentro do nosso ecossistema. Então, em vez de focar nas bibliotecas em si que foram atacadas, a gente vai focar no problema como um todo, né? Com o objetivo de a gente sair daqui com um plano de ação. Por quê? Hoje foram essas bibliotecas, amanhã vão ser outras, cara. E se a gente não trabalhar no programa de mitigação estratégica dentro da área de AppSec, a gente vai continuar sempre correndo como um louco com relação a isso quando tiver algum ataque. Bem, então vamos lá. Conhecendo um pouquinho desse ataque para a gente resumir, né? Por exemplo, desses grandes que a gente teve, um phishing que teve o objetivo de comprometer a conta de um mantenedor de uma biblioteca. Isso pode acontecer com qualquer biblioteca, né?
E a partir disso, o atacante começa a ter ownership dessa biblioteca. O que acontece? Vamos lá. Nós temos aqui a biblioteca em si, né? Nós temos a lib, tá? Essa lib, ela tá criada, por exemplo, num código, num lugar que tá no GitHub, por exemplo, tá? Então tá no GitHub. E essa biblioteca, ela está publicada no NPM, ok? Até aí, tudo bem, perfeito? Código, biblioteca publicada, né? Nós temos o autor da biblioteca, tá? Esse autor da biblioteca, o que ele tem? Ele tem acesso ao código no GitHub, mas ele também tem acesso a publicar esse pacote no NPM. O que acaba acontecendo com isso, né? Nós temos um threat actor aqui, threat actor, que via phishing vai tentar pegar esse cara aqui para tentar obter algumas coisas, tá? A primeira coisa que ele quer o código do GitHub, talvez, mas esse código normalmente é open source. Ele não quer esse código do GitHub em si, né? Ele precisa publicar uma versão nova. Então ele precisa achar a chave ou as credenciais que dão acesso desse autor aqui a publicar esse pacote. Essa chave ela pode estar em distintos lugares. Pode ser, eu posso pegar o acesso dele, que ele não tem um duplo fator de autenticação no NPM, tentar comprometer a conta dele do e-mail, porque o duplo fator do NPM, por padrão, é um token por e-mail, entendeu? E pode existir um token do NPM dentro do CI/CD específico para essa ferramenta. Então, tem vários lugares onde eu posso tentar comprometer o acesso privilegiado ao NPM, tá? Entendido isso, o que vai acontecer? Nós vamos ter a biblioteca, por exemplo, na versão 5.0.1, tá? Tudo que o criminoso precisa fazer, o que ele quer fazer é pegar o código dessa biblioteca, que já é open source, ele só precisa clonar, né? E modificar ele, que a gente já vai falar do como é feito isso, né? Modificar ele e lançar a versão 5.0.2, tá? Conhecendo um padrão de 100 ver, como é que isso funciona, né? Nós temos aqui a major.minor.patch, tá? Que é esse padrão, major 5, minor 0, patch 2. Como que funciona isso, né? Vou revisar caso você não saiba, tá? Major é uma versão que tem um breaking change grande e troca a versão, muitas vezes, por completo da biblioteca. Ela é incompatível com a sua versão anterior, tá? Na maioria das vezes, tá? Então, por exemplo, da 5 para 6, pode existir uma incompatibilidade entre as versões, né? A minor é alguma nova funcionalidade ou mudança significativa, aonde a compatibilidade é mantida na sua maioria, porém podem existir breaking changes, tá? Porque algumas funcionalidades mudaram. A patch são pequenas correções ou pequenas mudanças de funcionalidades em específicos, às vezes como performance, como um wording, entende? Coisas que não geram breaking change e são normalmente direcionadas a pequenos fixes na biblioteca. Então, isso não deveria gerar nenhum breaking change, tá? Entendido isso, agora você talvez entenda por que sobe apenas uma patch version. Mas o problema nem está aqui. Tá? Depois, quando a gente falar de como isso afeta os nossos ecossistemas e por que isso afeta o nosso ecossistema, tá? Mas por enquanto é isso que você precisa saber. O criminoso ele pode estar querendo atacar isso de distintas pontas, né? Por exemplo, muitas vezes a gente configura dentro de um GitHub ou GitLab em si para o próprio CI/CD já publicar no GitHub quando lançar uma nova versão. E aí eu não preciso comprometer a conta do NPM, eu só preciso trigar esse workflow com um código malicioso do meu lado. Agora a questão assim, ó, cara, o que é um código malicioso nesse contexto, né? Aí a gente precisa entender um pouquinho mais, tá? Quando a gente fala de um código malicioso, né, depois que o threat actor conseguiu ter acesso
de alguma forma, publicar uma versão nova, seja porque teve o acesso, conseguiu comprometer o acesso direto à conta, ou através de um CI/CD, ou qualquer mecanismo que leve a eu poder injetar um código novo dentro de uma versão X do NPM, eu começo a explorar algumas coisas, tá? Vamos ver, por exemplo, o package.json. Cara, o package.json, ele nada mais é do que um JSON, e ele existe uma instrução aqui chamada de post install, tá? Post install. Não sei se é exatamente assim que se escreve, mas você já entendeu, tá? E o post install, como é que funciona? Depois que é rodado um npm install para instalar as bibliotecas, por exemplo, do código, eu posso colocar aqui para ele rodar, por exemplo, um node myscript.js, entendeu? Eu posso colocar uma instrução, até mesmo rodar um shell script, eu posso colocar uma instrução para ele rodar um arquivo adicional. Nesse arquivo adicional está toda a configuração do ataque do malware específico, whatever, tá? E aqui ele pode baixar um malware, pode rodar um cryptostealer, um worm, pode rodar um ransomware, whatever, tá? Enfim, então assim, ó, aqui nós já temos o primeiro tipo de ataque, que é, logo após instalar, eu já consigo rodar um script, e se eu estou rodando um script, eu faço o que eu quiser nesse script, né? A segunda forma é a gente fazer um hook no método já existente. Digamos que a biblioteca tem uma função lá, function init, né? Toda biblioteca tem essa funcionalidadezinha, né? Beleza, tá com function init. A original talvez tenha um códigozinho lá específico. Eu vou pegar o código, se eu conseguir mudar o código, o que eu faço? Eu clono o projeto inteiro ou adiciono o código, né? Modifico o código GitHub, eu clono ele para lançar uma nova versão, e na função init, o que eu faço? Eu faço um os.exec maroto lá de alguma forma, né? Um subprocess, enfim, e executo o meu script aqui. Entende? Então, quando as bibliotecas tiverem isso aqui instalado, na instalação não vai acontecer nada. Mas quando eu executar o runtime, explode, tá? E aí nós temos algo que acontece no post-install e algo que vai acontecer só em runtime, tá? E aí nós temos distintas tipos de comportamento, né? Porque, por exemplo, o criminoso threat actor pode configurar o código para olhar por uma variável de ambiente de node-env, para só rodar em produção e não development, né? A gente pode agregar uma inteligência aí dentro para talvez tentar explodir ela só quando ela estiver rodando no ambiente de produção, né? Baseado em uma característica de variáveis de ambiente que a gente tenha, tá? Então, aqui você já entendeu o ponto, né? Eu vou comprometer o código e adicionar um código malicioso e gerar uma versão se eu consigo, ou eu vou comprometer a conta do NPM, vou clonar aquele código, vou modificá-lo e vou lançar uma versão nova, tá? Independente do caso, dificilmente o criminoso vai adicionar um breaking change aqui, né? A biblioteca vai continuar funcionando de forma perfeita. Apenas o comportamento de install ou algo em runtime que vai ser modificado, né? Esse é o comportamento padrão. Uma outra técnica que também pode funcionar é utilizar subdependências, né? Então, por exemplo, eu vou gerar uma versão nova, que essa versão nova, o que ela vai ter? Em vez de ela ter um post install aqui, ela vai ter uma dependência diferente. Então, aqui vai estar uma dependência nova que foi adicionada com uma versão X. E essa dependência nova, ela é maliciosa. Então, eu publico um pacote e adiciono esse pacote como uma dependência dela. Ou eu publico um pacote que também tem uma dependência e é a dependência da dependência que fica vulnerável. Por quê? Nós temos alguns casos onde alguns analisadores de biblioteca, eles analisam toda a cadeia de dependências, tá? Então, por exemplo, ela vai buscar o pacote principal e X dependências transitivas, que são os pacotes dos pacotes, né? Mas muitas bibliotecas têm um limite nisso. Por exemplo, ela só vai olhar a partir até a terceira ou quarta dependência transitiva, né? E aí já se cria aqui aquela questão de ser um pacote que instala um pacote, 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 lá no final que vai ter o comportamento vulnerável. E assim a maioria não pegaria,
por causa da profundidade onde está esse pacote, tá? Então, existem distintas estratégias para isso acontecer. Agora que você já entendeu como o threat actor conseguiu acesso, que ele pode comprometer o código ou a conta NPM, que ele criou um código malicioso, ou adicionou uma biblioteca maliciosa, ou botou um PostScript malicioso, e publicou uma versão nova, agora nós vamos olhar por que que isso afeta os nossos ecossistemas e por que quando sai uma notícia como essa, sai todo mundo correndo que nem louco. Ah, e apenas lembrando, né, a gente está falando do NPM, mas isso pode acontecer em qualquer ecossistema, né? Ecossistema de Python, Rust, Java, enfim, pode acontecer em qualquer um desses ecossistemas, tá? Então a gente só teve o impacto acontecendo visivelmente no pacote, no ecossistema do NPM, né? Até porque também é o mais abundante, né? E costuma ser o maior alvo também. Porém, isso pode acontecer em qualquer lugar, tá? Agora, falando um pouquinho do porquê que esse problema afeta muito a gente e por que que vira o caos, tá muito mais voltado à nossa estratégia de como a gente faz as coisas do que de fato esse tipo de ataque, tá? Porque vamos lá, sabendo que o criminoso vai ter que lançar uma versão nova, porque essa versão ela é estática, né? Então, se existe isso, por favor, me conte, porque até onde eu sei não existe, tá? Não tem como você mudar, isso aqui é um snapshot. O criminoso não consegue mudar o conteúdo dessa versão. Se ele conseguir mudar o conteúdo dessa versão, a gente vai ter uma vulnerabilidade nesse ecossistema de pacote em si. Porque uma vez que se lança uma versão, ela deveria ser imutável, tá? Então, por isso que precisa lançar uma versão nova. E você entendeu que ele vai mudar apenas a patch, tá? Beleza? Entendido isso, vou te pedir para que você faça uma coisa agora dentro das aplicações que você tem dentro de casa, tá? Partindo aqui para o nosso lado do desenvolvimento, tá? Nós temos algumas pessoas. Nós temos aqui, né, o dev. Esse dev está trabalhando em uma aplicação. Essa aplicação, ela tem N pacotes, tá bom? E essa aplicação, ela vai passar por um CI/CD. Nesse CI/CD, a gente vai rodar um npm install. Depois a gente vê que tem vários lugares aqui. Depois de rodar isso aqui, provavelmente a gente vai conseguir fazer um package final. E quando eu digo package final cara, vai gerar um dist, uma pastinha dist, vai gerar um zip, vai gerar um container docker, a gente vai empacotar essa aplicação, tá? A gente vai empacotar ela, vai virar a aplicação final, tá? E depois que a gente... até deixa eu mudar esse nome aqui em vez de package, deixa eu botar app final, tá? E aí, depois disso, o que que vai acontecer? Ela vai ter um deploy, né? Depois que ela for ter a etapa de deploy dela, ela vai estar em um ambiente de runtime. Por exemplo, sei lá, é uma imagem Docker, ela vai estar rodando no Kubernetes, ou ela vai direto para um... Tem pessoas que, cara, não usam Docker, não usam Kubernetes, né? Não usam nada desses ecossistemas mais modernos, até um pouco maiores. Tem gente que pega essa aplicação aqui, né? Faz o deploy direto na máquina e roda o npm install direto na máquina. Final. Entendeu? Existe muito isso. Tem gente que roda o npm install, deixa o pacote pronto, pega esse zip, manda direto para a máquina e lá faz o dzip e roda um no daemon ou algo assim para manter aquilo lá rodando, tá? Nem todo ecossistema é igual, então eles também são afetados de formas diferentes, mas o impacto é muito similar, tá bom? Agora, qual que é o problema? Por que que esse tipo de coisa toda aqui afeta a gente? Porque quando a gente está botando os pacotes, a suprema maioria das aplicações que eu vejo, pelo menos, como é que está definido os pacotes, né? Tá lá no seu package.json e tá lá, sei lá, o pacote do Express, né? E aí, quando você vai olhar a versão do Express, como é que ele tá? Ele tá assim, ó, 5.0.1. Entendeu? Agora a pergunta que eu vou fazer para você é: o que que significa essa versão
Pesquisa aí e vê o que que significa isso. Fazendo exatamente o que nós costumamos fazer, né, a gente foi lá por algum GPT da vida e perguntou o que que é, né. Se você olhar bem a resposta, lembra do major, minor e patch que a gente conversou? Quando você instala algo, tem declarado no seu manifesto esse carinha aqui na frente, você pode instalar qualquer versão que seja essa daqui, desde que o número principal, que é o major, continua sendo o mesmo. Então, isso protege a gente quando isso vai ser feito a avaliação justamente quando a gente está fazendo o npm install. Quando a gente fizer o npm install, ele vai buscar a versão mais recente disponível, mas não a versão 6. Então, se o criminoso lançou a versão 5.02, quando você rodar o npm install, ele não vai instalar a 5.01, que é o que está escrito no meu manifesto, ele vai instalar a 5.02. E o mesmo vale para 5.1.3 e assim por diante. E isso é automático, não está sob o seu controle. E é por isso que os criminosos sobem a patch version. Porque quando você tem isso, você está configurando seu manifesto para permitir o download de qualquer versão que seja essa ou superior. E existem distintas formas para isso, tá? Se a gente procurar por outros caracteres, nós vamos ver que tem o till, e aí o till, ele faz com que você instale só a patch version. Por quê? Porque se você subir, lembra que eu falei que se você subir a major, provavelmente você vai ter um breaking change, né? A minor, elas são novas funcionalidades. Pode ser compatível com as anteriores? Deve. Mas pode ser que exista um breaking change, alguma funcionalidade existente ou algo assim, tá? A patch, não, elas são 100% compatíveis com a versão anterior, então não vai quebrar nada, tá? Então, independente se você usar o Carrot ou o Tide aqui, você vai estar alvo dessa nova versão que foi gerada com a parte maliciosa, tá? E aí existem outras características, você pode pinar alguma coisa, por exemplo, eu vou só acertar esse, não esse, botar o asterisco, botar o maior igual, menor igual e assim por diante, né? Você consegue fazer esses jogos, tá? Mas qual que é o problema raiz aqui com relação ao que a gente está comentando? É que simplesmente eu não estou tendo controle da versão que está sendo instalada. E quando eu não tenho controle da versão que está sendo instalada, eu não sei o quê? Eu não sei o que que o dev, quando abrir o seu VS Code, whatever, ou abrir o terminal e rodar npm install, eu não sei que versão ele tem. Eu posso estar com 1 milhão de dev aqui dentro e cada um está com uma versão diferente, cara, disso, entendeu? Pode estar com uma versão maliciosa, outra não está. Eu não sei. Eu simplesmente não sei qual que é a versão. E aí onde é que começa o caos? Porque eu já não sei qual dos meus devs, porque vamos lá, nem todo pacote npm ele tá com o target no runtime, no ambiente de produção. Por exemplo, alguns pacotes que a gente teve aí, o NX, que foi o caso, né? Ele tinha um crypto stealer, porque o objetivo dele é comprometer a máquina do desenvolvedor, e a partir dali, porque dificilmente tu vai ter a menos que você tenha uma aplicação voltada para criptomoedas, dificilmente a sua aplicação vai ter uma chave de criptomoedas no runtime ou no CI/CD. É muito difícil, né? Mas a máquina do dev já não é a mesma coisa. Esse cara pode ter um MetaMask, pode ter uma chave das suas carteiras de Bitcoin em si, enfim. E aí a ideia é eu comprometer a máquina do dev, para ver se eu acho as chaves de criptomoeda dele, eu roubo o que ele tem lá. Ou, que aí onde é que entra a questão do malware agora, que a gente foi falar do Worm, né? Que foi a última versão lá, que ele se auto-replicou. Como é que isso funcionou? Né? Se a gente for olhar como pegou essa parte, o dev instala, tem lá a versão no package lá 5.0.1 ou superior, com o chapéuzinho aquele, o carrot, né? E aí instalou isso na máquina daquele dev. O que que acontece? Eu vou buscar por chaves de criptomoeda? Óbvio, né? Mas eu também vou procurar ver se aquele dev não tem credenciais ou chaves de acesso ou o que seja para outros pacotes NPM. Então, além de eu comprometer uma biblioteca que foi atual, que o dev instalou, eu procuro por chaves ou credenciais do NPM ou o que seja na máquina do cara, porque às vezes esse cara é um desenvolvedor solo, mano.
E o cara tá com as credencial para lançar um npm publish direto da máquina dele. Então essas credenciais também estão lá, esses tokens de acesso também estão lá. E aí ele vai pegar aquela chave de npm, vai ver quais são os packages que ele tem, e o que ele vai fazer? Ele vai adicionar um post install automático dentro dessas bibliotecas e vai republicar elas. Então, de um pacote que foi comprometido e instalado na máquina do dev, eu achei outros pacotes, comprometo outros pacotes e realizo um publish automático de outros pacotes. Aí onde entra o modelo do Worm. E é por isso que ele vai se replicando, tá? Beleza? Então, assim, o dev foi comprometido, tá? Aí nós temos a primeira parte. E aí, se eu tô num ambiente corporativo, cara, tem tudo ali dentro, entendeu? Tem chave da AWS, tem chave SSH, tem tudo ali dentro, entendeu? Então eu vou tentar comprometer essa primeira parte. No momento que eu comprometi isso aqui, beleza, o cara pegou o appzinho que tá toda essa parte aqui, ele mandou por CI/CD. Aí no pipeline eu vou rodar um npm install que vai fazer a mesma coisa. Ele vai instalar uma versão maior, que é a versão comprometida 5.0.2, que foi a última versão, né? Comprometida dali. E aí, dentro do CI/CD, cara, eu posso ter outros segredos, eu posso ter outras variáveis de ambiente, entendeu? Eu tenho outras coisas que eu posso fazer dentro do ambiente de CI/CD para comprometer ele, né? No momento que eu tenho o app final, por exemplo, aí eu vou gerar um Docker com isso, né? Por exemplo, ou vou empacotar no app final, tá? Aonde eu rodar esse app final, eu vou ter a mesma coisa. Se for um post install, ele já explodiu aqui, já instalou aqui. Agora, pode ser que dentro desse script do post install, ou aquele hook que a gente falou do init, ele vai estar no app final e eu vou ter o runtime. E lá no runtime, eu posso, quando eu executar, porque eu não vou, talvez eu não vou executar um npm install aqui de novo. Mas eu hookei a biblioteca para quando ela inicializar ou for chamada pela primeira vez, ou quando o runtime colocar o JavaScript em execução, eu trigar isso de novo. E daí eu posso me espalhar por dentro da infraestrutura como um todo, entendeu? Tudo isso, porque a gente não fez o quê? A gente não pinou a biblioteca. A gente não fez o fixed da versão, a gente não deixou ela estrita. E aí, meus amigos, é onde começa a primeira parte da nossa estratégia como profissional de AppSec para nos precaver disso tudo, tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre as estratégias de mitigação e o que a gente pode fazer como estratégia geral para minimizar o nosso risco dentro desse tipo de ataque. Digamos que nós temos a nossa biblioteca exatamente assim, tá? Nessa versão, permitindo a minor ou a patch, ou até mesmo só a patch version automática, tá? Que seria o cenário-alvo que é o que a gente mais tem visto, tá? Então, vamos lá, vamos entender algumas coisas antes, tá? Primeiro, a gente depende única e exclusivamente do desenvolvedor da biblioteca. O cara pode usar certinho o firmware e pode não. Porque assim, ó, a gente não tem controle sobre isso, né? Correção de vulnerabilidades costumam subir a patch version, né? Foi encontrada a vulnerabilidade, o cara vai lá, corrigiu a biblioteca para não ter mais a vulnerabilidade, e ele, pum, sobe para uma versão 5.0.2.3.4, enfim, beleza, tá? Pode ser que a vulnerabilidade na biblioteca desse cara seja transitivo. Ele não tem a vulnerabilidade na biblioteca, mas ele tem uma dependência daquela biblioteca que tem uma vulnerabilidade, então o que ele faz? Ele sobe a versão dessa subdependência, gera uma versão nova de sua própria dependência e publica, e assim por diante, tá? Então não tem controle se o cara vai fazer tudo direitinho. Por quê? O cara pode ter um bom controle e subir correções de vulnerabilidades apenas na patch version, o que seria o ideal, mas tem caras que fazem o seguinte, cara, eu vou corrigir essas vulnerabilidades na próxima versão da biblioteca. Daí, só quando a minor version subir, ele também vai incluir um monte de coisa lá junto. Novas funcionalidades e fixes, pode acontecer. Esse cara pode se negar e falar, cara, a gente tá trabalhando numa versão major nova, e nessa versão major não vai ter isso aí. E aquilo lá vai ficar vulnerável para sempre até essa versão major sair. E, enfim, tá? Isso está no controle do dono da biblioteca, tá? Então é importante entender que isso a gente não controla, tá bom? Mas se ele corrigir vulnerabilidades, ele vai corrigir na patch. E aí é onde entra uma outra falácia que é perigosa. Muita gente fala, Benhur, mas se eu deixar assim e o desenvolvedor da biblioteca corrigir uma vulnerabilidade, quando eu rodar o npm install,
já vou atualizar a versão mais recente e já vai estar tudo corrigido. Faz um certo sentido? Faz. Só que o trade-off não vale. Por que que não vale, tá? Porque primeiro, se eu conseguir ter, e a gente já vai entrar nessa discussão, se eu conseguir ter uma boa gestão dessas bibliotecas, eu sei qual que vai ser a versão que vai estar. Eu estou rodando a 5.0.1 ali e essa está vulnerável. Então eu tenho que escolher o meu risco. Ou eu vou deixar assim para ele corrigir automaticamente quando eu rodar um npm install, ou eu vou estar à mercê de todos esses malwares, desse ataque de supply chain, porque eu estou fazendo upgrade direto, tá? A recomendação é justamente você não ter esse risco. Você não pode ter esse risco. Então, o correto é fazer a versão fixa da biblioteca, entendeu? Você não ter a 5.0.1 com isso aqui. O que você precisa ter aqui é isso, a versão fixa da biblioteca, entendeu? Primeiro de tudo, com isso você tem o primeiro ganho, que é você sabe exatamente quais são as versões que você tem de cada uma das bibliotecas no seu ambiente, tá? O que o dev está fazendo na máquina dele, porque esse cara pode estar criando uma POC, um projetinho de teste, isso, e ter a aplicação vulnerável do lado dele, tá? E a gente vai falar sobre isso. Outra coisa é, quando eu estiver no meu CI/CD e quando eu estiver no meu runtime, qual que é, por que que dá esse boom de todo mundo sair correndo que nem um louco? Porque ninguém sabe a versão que está rodando ali. Então, no momento que você fixa, que a recomendação é essa, fazer o fix, você sabe que versão você tem ali. E se você tem uma versão vulnerável, a sua gestão de dependências precisa saber exatamente, olha, nós temos a 5.0.1, essa versão possui uma vulnerabilidade, ela está rodando nas aplicações X, e nós precisamos fazer as aplicações X subir para 5.0.4. Beleza? Esse é o caminho. Isso é o correto a ser feito, tá? E agora a questão é como que a gente vai ver essa questão do o que é correto ser feito dentro desse nosso ecossistema aqui. Que é isso que importa pra gente nesse primeiro momento. Então, vamos lá, um ponto de cada vez. Vamos falar da máquina do dev depois, tá? Primeiro, vamos nos focar no que a gente consegue ter um controle melhor, porque a máquina do dev, cara, aquilo é bastante complicado, mas a gente tem solução para aquilo ali também, tá? Então vamos lá. O dev está na máquina dele desenvolvendo a aplicação com isso aqui, e nós temos ali o que vai subir para o CI/CD, o que vai rodar depois do npm install, vai botar o package final e vai botar para o runtime, tá? Primeiro de tudo, eu não posso fazer o download dessas bibliotecas que eu estou rodando no install diretamente da internet. Esse é o primeiro caso, tá? Então, quando é possível fazer, porque nem todo mundo tem uma equipe de AppSec ou expertise e tal, ou budget, ou infraestrutura, enfim, para conseguir ter isso, tá? Mas você fazendo o fixed disso, você já não corre o erro de ter o upgrade automático e tomar um malware como esse, tá? Então esse é o primeiro ponto que a gente pode fazer. O segundo é tudo aqui, quando a gente estiver rodando e instalando as bibliotecas, é nós termos um registry. Por exemplo, cara, um Nexus da vida, tá? E aí, o CI/CD, quando ele for instalar as bibliotecas, o que que ele faz? Ele vai pegar, ele vai consumir do registry. O npm install aqui, ele vai pro registry e do registry ele baixa as dependências. Porque o registry ele vai ver o que ele tem aqui dentro e caso ele tenha, ele vai retornar o que ele tem. Caso ele não tenha, aí ele vai para a internet buscar. E com isso a gente também consegue controlar isso no registry. Quais versões podem ser instaladas e quais versões não podem ser instaladas, tá? E aí, muitas vezes, quando a gente olha no registry, por exemplo, cara, lançaram a 5.0.2 lá com o malware, eu vou no registry e vejo se eu tenho a 5.0.2. Isso já começa a me dar o indicador de que eu tenho a versão maliciosa dentro do meu ecossistema porque alguém baixou. E aí eu consigo ver isso no registry, tá? E qualquer lugar que eu vou rodar o npm install aqui dentro, em qualquer lugar, né? Lembra que tem distintas estratégias, né? Esses lugares só podem consumir lá o registry do npm através do registry centralizado que a gente tem, beleza? Esse é o primeiro ponto. Com isso, a gente centraliza
todo quem vai ser o provedor de bibliotecas para mim, para o meu ecossistema, dentro do meu próprio registry, tá? Isso já resolve pra caramba, tá? E aí vários lugares conseguiriam, né, conseguiria acessar essa parte aqui, né? Porque o CICD, ele pode ser CICD de teste, pode ser CICD de produção, pode rodar as coisas dentro de um pull request, que ainda não trigou toda a parte de runtime e assim por diante, tá? Beleza? Uma vez que eu tenho isso apontado para o registry, eu também posso ter uma configuração, por exemplo, digamos que a máquina seja uma máquina controlada pela empresa, né? Que a gente tenha um MDM, que a gente tenha controle sobre o que está instalado na máquina do dev, como está funcionando, né? Às vezes o dev ele é um cara, um freelancer, a gente não tem controle, usa a máquina do cara, enfim, tá? Às vezes a gente não tem. Mas quando a gente tem, a gente também pode configurar a máquina do dev para que os npm install da vida sejam feitos através de um proxy, né? E aí esse proxy, quando deve rodar um npm install, ele também acaba consumindo do registry na máquina dele e não da internet. Então isso já ajuda bastante. Por quê? Mesmo que a dependência não exista, mesmo que seja recomendado por uma IA aquela dependência, no final, quando for rodar um install, por exemplo, o agent, lá, o GitHub Copilot, ele pediu para rodar um npm install na biblioteca, você deu um run, ou você colocou como trust, que é muito comum também a gente configurar os nossos agentes, para eles rodarem certos comandos sem nos perguntar, como o npm install, por exemplo, né? E a gente acaba tendo isso também indo pro registry, porque a gente instalou e configurou isso na máquina do dev, que esse pacote deve vir via proxy, tá? Isso ajuda bastante também, beleza? Então agora que a gente já entendeu que a gente precisa ter um registry para controlar tudo isso, e a partir dali ele pode servir como um ponto de verdade para saber se nós temos sim ou não aquilo dentro do nosso ambiente, agora nós temos umas outras coisas que é, por exemplo, no CI/CD a gente pode ver se as versões estão pinadas, fixas ou não. Se não estiver, a gente nem instala, entendeu? Se a gente não tiver com todas elas fixas, a gente já quebra o build colocando cara, olha só, você não tá com uma versão pinada aqui, então se você não tá, eu vou bloquear isso, entendeu? Então já começa por aí. Então eu nem rodo no npm install, se tá fixo ou não, bloqueio, tá? É o primeiro ponto, o primeiro guardrail que a gente tem para não permitir isso, tá? Beleza? Segundo ponto, em determinado momento no CI/CD, a gente vai ter um outro componente, né? A gente vai ter aqui um SCA, né? O SCA é aquela ferramentinha que a gente já conhece para ver vulnerabilidades em dependências, né? E aí, o SCA, ele pode estar configurado para rodar aqui, então eu rodo para ver se eu tenho bibliotecas vulneráveis ou maliciosas aqui dentro baseado nisso. Se eu tiver a versão pinada, eu encontrar uma biblioteca maliciosa ali dentro, cara, eu já tô com essa biblioteca ali dentro, já vai ser um perigo e a gente precisa atuar, né? E segundo, porque esse SCA também pode ser plugado muitas vezes no próprio registry, para ver se eu tenho no meu registry bibliotecas vulneráveis ou maliciosas, né? Então eu consigo fazer esses tipos de conexão também. Qual que é o legal? Os SCAs, os maiores, assim, os que entregam para a gente uma quantidade de informação interessante, o que eles têm? Eles já têm uma relação das bibliotecas, eles já têm uma relação das vulnerabilidades e tudo. Só que qual que é o lado bom aqui? Qual que é um outro ganho quando você tem a versão fixada? Eu já consigo ver exatamente quais são as versões que eu tenho, exatamente quais são as vulnerabilidades que eu tenho nas bibliotecas em si. Isso também reduz uma quantidade muito grande de falsos positivos. Por quê? O que seria um falso positivo nesse caso? Cara, tá apontando o meu SCA que eu tenho vulnerabilidade nessa versão, mas da 5.0.1 tem vulnerabilidades, mas se eu deixei lá o carrot, né, aquele tiozinho, o chapeuzinho maroto, né, por exemplo, eu não sei se é essa versão que está rodando. Logo, as vulnerabilidades que está apontando aqui, porque normalmente os SCAs, perceba, no momento que eu tenho, rodo um npm install e eu checo isso, né, via uma geração de OS bom, por exemplo, né, e eu checo no SCA, ver se eu tenho a vulnerabilidade, o SCA não sabe se a aplicação lá tem a 5.0.1, 5.1.2, 5.0.8, ele não sabe. Então, ele não sabe quais são as versões que tem aqui. Ele tem que garantir que, cara, essa versão aqui que você tá, baseada no seu manifesto, essa versão tem vulnerabilidades.
né? Porque digamos, cara, que eu tenho 20 versões aqui em cima, disponíveis, não que eu tenha instalado, mas pelo menos disponíveis, né? Digamos que lá no Redis, lá do NPM, esse Express tem, sei lá, mais umas 50 versões que mudam isso aqui. Cara, se ele vai se eu for te gerar todas as vulnerabilidades das 5 e para todas essas variações, pode ser que eu tenha 300 vulnerabilidades para aquele pacote. Que eu tenho que te dizer, olha, você está possivelmente vulnerável a essas 200 vulnerabilidades, porque eu não sei que diabos de versão está rodando no seu ecossistema. E aí você tem muito falso positivo. Primeiro, por quê? Pode ser que você esteja com uma biblioteca vulnerável, mas a função que está vulnerável não é chamada pelo seu código, que se chama servitability, né? Pode ser que você tenha uma versão que é a 5.0.1 no lugar, a 5.0.4 no outro, a 5.1.6 no outro, e eu tenho que considerar que você tem todas as vulnerabilidades possíveis, porque eu não sei quais são as versões que estão instaladas, entendeu? E aí isso gera uma quantidade absurda de falso positivo. Se eu fixo a versão, eu vejo exatamente o que está materializado no meu ecossistema e o que tem de vulnerabilidades ou não. E aí você consegue usar o poder full do seu SCA junto com o seu registry, por exemplo, entendeu? Se você não tem o registry, o SCA vai te ajudar a identificar exatamente o que você tem. Isso reduz os falsos positivos e te dá uma visibilidade legal do que você tem que atacar, do que você vai precisar atacar nesse momento. Então, todo mundo tá focando nisso aqui, cara. Sendo que deveria focar nisso aqui primeiro. Não que isso aqui não é importante, pelo contrário, é muito importante ter isso aqui. Mas isso aqui é essencial, é primordial. Você fazer, deixar fixa as versões e quebrar no CI/CD se o cara não tem fixa a versão. Benhur, mas o meu desenvolvedor, ele falou, cara, que precisa ter aquilo ali, porque eles estão testando a aplicação, e a aplicação tá rodando, né? Vai que se eu vai fazer o versão fixed da versão da biblioteca, vai que quebra alguma coisa. Isso significa que a tua gestão de bibliotecas dentro da sua aplicação, sua governança tá uma merda, cara. Porque você, o seu desenvolvedor, não sabe qual versão está sendo instalada e ela não sabe se vai quebrar ou não. Cara, deixa a versão fixa, tá? Então, com isso aqui, você vai conseguir se blindar de uma certa forma contra esses upgrades automáticos de versão que estão levando a malwares no dia de hoje, tá? Então, vou deixar esse desenho para vocês. Existem outras estratégias também. Se você tem uma que você gosta, uma estratégia que tem dado resultado para você, por favor, deixa nos comentários desse vídeo para a gente discutir elas também um pouco de tempo depois. Mas o que eu queria deixar para vocês no vídeo de hoje é, primeiro, deixa fixa a versão das bibliotecas. Segundo, quebre no CI/CD se não tiver pinado as versões, não tiver fixa as versões. Depois que quebrou disso, aí você tem a versão exata. A partir da versão exata, você roda o SCA e se tiver vulnerabilidades altas ou críticas, por exemplo, dentro daquela biblioteca, você quebra o CI/CD como um gate de segurança para o cara fazer o upgrade correto, na qual reduz a maioria ou mais importantes vulnerabilidades, né? Você coloca centralizado no seu registry para que você tenha uma fonte de verdade sobre distribuição de bibliotecas dentro do seu ecossistema e você pode, inclusive, aplicar regras aqui em cima, né? E aí, a máquina do dev, pelo menos você configura os proxies para que passe pelo registry se você tiver controle sobre essa máquina. E com isso, você vai estar reduzindo de forma considerável a sua exposição a esses ataques de supply chain. Eu espero que hoje vocês tenham gostado bastante desse vídeo, tá? Acho que ele era importante. Existem vários outros vídeos explicando os ataques em si, eu acho legal, mas eu queria trazer para vocês uma outra visão sobre isso, que é a visão defensiva, proativa. Nós, como profissionais da FSEC, o que a gente poderia fazer para tentar blindar o nosso ecossistema contra esse tipo de ataque? Porque eles não vão parar. E vai ter um por semana, tá? Já existe várias outras bibliotecas que têm essa mesma característica hoje, tá? Porque normalmente as versões, elas nascem, elas morrem muito rápido, tá? E no momento que elas nascem, elas morrem muito rápido, essa versão pode não estar disponível mais para baixar, porque, poxa, a própria equipe do NPM vai lá e tira essas bibliotecas do ar, né? Agora a questão é, será que eu fui afetado ou não? Para isso, eu preciso saber quais são as exatas versões das bibliotecas que eu tenho
e como que eu bloqueio isso no nosso gate, lá no CI/CD mesmo, como eu bloqueio isso para que não chegue ao ambiente de produção, como eu bloqueio na máquina do dev, se eu tenho controle sobre endpoint protection, né? Se eu tenho controle disso na máquina do dev, que eu também posso fazer esse tipo de proteção para que não seja ele, o próprio dev, não seja um meio por onde os criminosos podem chegar até a gente, tá? Obrigado por tudo. Por favor, não esqueça de se inscrever no canal, dar um like do vídeo e compartilhar isso com seus amigos e outros profissionais se você acha que isso pode ajudar também. Muito obrigado e até a próxima.